Oi, eu sou o Lorival Santana. Está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. No programa de hoje, a Comissão Europeia apresenta a proposta para proibir importações de produtos agropecuários com origem no desmatamento. A COP26 se encerra com as tão esperadas regras para o mercado de carbono, mas sem compromissos substanciais de financiamento do clima. Os presidentes dos Estados Unidos e da China conversam por 3 horas e meia e prometem evitar um conflito militar entre os dois países. Joe Biden sanciona o pacote de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares para infraestrutura. Vamos ouvir o analista político Peter Schechter, de Washington. Na Argentina, o governo de Alberto Fernandes sofre derrota nas eleições para o Congresso. Temos análise da Marielle Fornoni, da consultoria Management and Fit de Buenos Aires. A Comissão Europeia apresentou uma proposta detalhada com novas regras banindo a importação de carne bovina, azeite de dendê, soja, madeira, cacau e café resultantes de desmatamento. E não é só o desmatamento ilegal, qualquer desmatamento a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Se o produto estiver relacionado a um desmatamento, não poderá ser importado pela União Europeia, de acordo com essa proposta que ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Europeu, que reúne os 27 países, e também pelo Parlamento Europeu. A proposta é bastante longa e um dos itens é que a regulação ela prevê também parcerias com empresas credenciadas para produzir madeira de reflorestamento. A União Europeia é a segunda maior importadora de produtos do Brasil. A primeira é a China, em 2020 foram 70 bilhões de dólares, seguida pela União Europeia por 28 bilhões de dólares, Estados Unidos 21 bilhões e Mercosul 12 bilhões. Portanto, a União Europeia é o segundo parceiro mais importante. E a gente exporta vários desses produtos em grande quantidade para a União Europeia. A maior exportação, o maior item de exportação da nossa pauta para a União Europeia é soja e farelo de soja, 14%. Que está incluído aí nessa lista da nova regulação. 6% é café, também está nessa lista. Depois vem minério de ferro, que não está nessa lista, né? Não é um produto agropecuário, 6% também. Celulose está na lista, 6%, é um derivado da madeira. Somando esses produtos que eu citei que estão na lista, dá 42%. Então, eles representam 13 bilhões de dólares das nossas exportações de 2020. E essas exportações estão aumentando muito, as exportações de maneira geral para a União Europeia do Brasil. Em 2019 foram 30 bilhões, em 2020 caíram por causa da pandemia para 28 bilhões, uma queda de apenas 2 bilhões, mas este ano, de janeiro a outubro, já bateu em 31 bilhões de dólares, o que o Brasil exportou até agora para a União Europeia, ou seja, já superou 2019. No total, o Brasil exporta 236 bilhões de dólares, então a União Europeia representa 13% das nossas exportações. A COP26, a Conferência sobre o Clima das Nações Unidas, foi encerrada no início da noite de sábado, hora de Glasgow, e 24 horas depois do prazo previsto, que era o final da tarde de sexta-feira. As negociações se arrastaram principalmente por causa das resistências da China e da Índia contra a inclusão do objetivo de substituir os combustíveis fósseis, a inclusão disso na declaração final. E, de fato, foi a primeira vez em uma conferência das Nações Unidas que uma declaração final incluiu o termo combustíveis fósseis. Isso é incrível porque os combustíveis fósseis são os grandes responsáveis
pelo efeito estufa, pelo aquecimento global. Então, a declaração final fala em reduzir o uso do carvão sujo e os subsídios ineficientes para os combustíveis fósseis. O texto original falava em eliminar progressivamente o carvão sujo e os subsídios ineficientes para os combustíveis fósseis, mas a China e a Índia exigiram a troca. Então, de phase out foi trocado para phase down, ou seja, em vez de eliminar, reduzir. Os ambientalistas consideram que falar de carvão sujo e de subsídios ineficientes enfraqueceu muito esse compromisso, tornou-o inócuo. Mas especialistas em energia discordam, porque todo subsídio é, por definição, ineficiente e o carvão do qual estamos falando é, sim, sujo. Para o Brasil, o ponto mais importante é a regulamentação do mercado global de carbono. O Brasil vai poder, então, vender créditos de carbono para outros países e empresas brasileiras para empresas de outros países. Aí vai entrar esse crédito que a gente vendeu, vai entrar como emissão nossa. E aí nós teremos que investir, então, esse dinheiro em programas de captura de carbono, como reflorestamento e também energias renováveis e assim por diante. Ou seja, é um ganha-ganha. A gente vai diminuir as nossas emissões e receber dinheiro para isso. Logo depois do encerramento da conferência, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, falou com exclusividade à CNN sobre os resultados da conferência. Mas o importante aqui é a gente comemorar um bom resultado da COP do Clima para o Brasil, que foi sim o articulador, que foi quem criou esse mercado de carbono. O presidente da COP do Clima, Alok Sharma, veio nos elogiar pela participação. O Timmermans acabou de sair comigo aqui agora e também nos parabenizou pela participação. Eu acho que o Brasil fez um papel de líder no mercado de carbono. Timmermans, que é a União Europeia, e os Estados Unidos vieram até o nosso stand. Vieram até o nosso stand, deixando claro a nossa participação, a importante participação do Brasil durante essa Conferência do Clima. Eu fiz 24 reuniões durante os 4 dias que participei aqui da COP do Clima e nós conseguimos criar o mercado global. É uma honra para mim participar desse momento e poder ajudar com o Brasil a achar uma solução econômica aí para não só das florestas brasileiras. Nós estamos falando aí que nós articulamos os países da África e da Ásia, Indonésia, Congo, Malásia, Colômbia, todo o Mercosul também está interessado nesse novo mercado. Então essa é uma oportunidade a todos os países que têm floresta nativa e o Brasil foi líder nessa negociação. No início da semana saiu o dado consolidado de outubro dos alertas de desmatamento na Amazônia e foi recorde da série histórica iniciada em 2016. 40 quilômetros quadrados a mais do que outubro do ano passado, que já foi uma base alta. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, voltou a falar com exclusividade à CNN na terça-feira e respondeu sobre esse tema. Esse é um desafio que o Brasil ainda tem, que combater claramente todo tipo de crime ambiental que acontece, especialmente na região da Amazônia. O ministro da Justiça, junto com o Ministério do Meio Ambiente, está atuando agora de forma mais integrada. Nós aumentamos o número de presença, principalmente da Força Nacional, no território. Hoje só são 700 homens em 23 municípios. A ideia é que a gente aumente ainda mais essa presença e coloque a Polícia Federal em conjunto, operando e combatendo o crime que acontece junto com o crime ambiental, junto com o crime de desmatamento ilegal. Muitas vezes acontecem outros crimes e a Polícia Federal vai atuar junto com o Ministério da Justiça. Será IBAMA, ICMBio, Força Nacional e Polícia Federal que vão atuar de forma contundente para eliminar o desmatamento ilegal na Amazônia. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, se reuniram de forma remota durante 3 horas e meia e concordaram em evitar iniciativas que possam gerar um conflito armado entre Estados Unidos e China. Não houve um comunicado conjunto. O tema mais difícil, mais conflituoso é Taiwan, evidentemente. O presidente Xi Jinping já disse que quer resolver essa questão de Taiwan, não quer transferi-la para o seu sucessor, isso significa anexar Taiwan. E os Estados Unidos têm um compromisso de não permitir uma anexação forçada de Taiwan. Os Estados Unidos aceitam que Taiwan é parte de uma única China, mas desde que haja uma junção que seja uma decisão política e não uma imposição
militar. O Xi Jinping disse que estava feliz em rever o seu velho amigo, se referindo ao Joe Biden. Afinal, os dois se conhecem da época em que o Biden era vice-presidente de Barack Obama e o Xi Jinping era uma estrela ascendente no regime comunista. O presidente Joe Biden sancionou o pacote de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares para infraestrutura convencional, ou seja, estradas, ferrovias, portos, aeroportos. Esse pacote tinha sido aprovado em agosto pelo Senado, com a participação de 19 senadores republicanos, além dos 50 senadores democratas. Ele foi resultado de um acordo bipartidário, mas depois ele ficou parado na Câmara dos Deputados porque os democratas, chamados progressistas, queriam garantias de que também seria aprovado no Senado um outro pacote, que originalmente era de 3 trilhões e 500 bilhões de dólares, depois caiu para 1 trilhão e 750 bilhões de dólares para programas ambientais e sociais. Mas há resistência entre 2 senadores democratas com relação a esse segundo pacote. São eles o Joe Manchin, da Virgínia Ocidental, e a Kyrsten Sinema, do Arizona. São senadores fiscalmente conservadores e, no caso do Joe Manchin, também ele é ligado à indústria dos combustíveis fósseis. Portanto, não gosta desses programas ambientais que incluem a conversão da energia elétrica, das fontes de energia fósseis para fontes renováveis. Bom, eu pedi ajuda aqui do analista político Peter Schachter, de Washington, ele que é apresentador do podcast Alta Mar, para analisar até que ponto essa aprovação, finalmente os democratas da Câmara aceitaram aprovar o pacote de 1 trilhão e 200 bilhões sem a garantia da aprovação do outro pacote ambiental e social. O Peter Schachter, inclusive, ele diz que esse pacote está na casa de 1 trilhão e 800, 2 trilhões de dólares, mais ou menos. Esse número está oscilando. E ele então fala para a gente qual o impacto político e qual a situação política em torno do governo de Joe Biden. Hoje, um belo dia aqui na capital dos Estados Unidos, mas tem nuvens políticas e econômicas que são muito pretas e perigosas. A situação aqui é muito precária, seja politicamente como economicamente. O presidente Biden recentemente tem ganhado várias batalhas, mas temos uma situação econômica que é muito complicada e jamais visto. Hoje em dia temos uma inflação muito séria que faz 30 anos não vemos nos Estados Unidos, uma inflação que está certamente começando a ser sentida pelos consumidores. Temos uma situação inédita em termos do mercado de trabalho, onde tem vagas de trabalho em tudo quanto é lado, particularmente no setor de hospitalidade, hotéis e restaurantes, etc. Mas tem desemprego também. Então, tudo isso tem combinado com uma situação muito caótica politicamente. Neste momento, o presidente Biden conseguiu passar o projeto de lei de 1,2 trilhões de dólares para a infraestrutura, uma coisa muito importante, muito séria, mas claramente a oposição do Partido Republicano, combinado com as distâncias entre vários políticos importantes do Partido Democrata, está impedindo a segunda parte desse projeto, que é 1,9 ou 2 trilhões de dólares para o que o presidente chama de infraestrutura humana, uma infraestrutura que melhora a situação das escolas, melhora a situação ambiental, melhora a situação de pai e assistência para pais. Então, essa infraestrutura humana está faltando aqui nos Estados Unidos, mas temos graves debates se esse projeto de lei vai poder ser aprovado pelo Senado. Tem 2 senadores em particular, mas é possível que tenha outros também que estão opostos a juntar vários segmentos do Partido Democrata, em particular os senadores Manchin, da West Virginia, e Sinema, da Arizona. É possível que tenham outros também que são mais silenciosos e eles têm reais dúvidas se uma injeção tão grande de dinheiro na economia não aceleraria o processo inflacionário que estamos sofrendo aqui nos Estados Unidos. Então esse debate
é muito difícil de prever o que vai acontecer. Mas se não acontecer alguma coisa rapidamente, eu acho que as possibilidades para o Partido Democrata nas eleições parciais que vem no ano que vem, em novembro, vão ser catastróficas. E neste momento, a taxa de aprovação do presidente caiu precipitadamente a 41%, 42%, não obstante que o presidente seja uma pessoa extremamente centrista e moral, mas tem uma sensação também, pelo acontecido em Afeganistão, com a saída das tropas americanas tão rapidamente, tem uma sensação de falta de decisão. O presidente não está conseguindo aprovar os seus projetos, tem que sair assim de repente do Afeganistão, então tem uma sensação muito estranha de falta de ação e de estase, de falta de movimento. Para mim, eu fico achando que é bastante incrível pensar que o Partido Republicano, que se tornou tão de direita extrema, possa ganhar, mas eu acho que, frente ao fato da percepção de um presidente insuficientemente decidido, eu acho que vamos ver uma eleição muito difícil para o Partido Democrata. O Brasil alcançou os Estados Unidos em porcentagem da população totalmente imunizada contra Covid. Mas o mais interessante é comparar o Brasil com outros países nas porcentagens de população imunizada, de um lado, e população que recebeu apenas uma dose e está esperando, muito provavelmente, a segunda dose. Essa análise, que aliás eu já fiz em um programa anterior, mas nós vamos atualizar agora, com essa nova situação do Brasil alcançando os Estados Unidos, mostra o quanto o Brasil tem um potencial de imunizar a sua população maior do que países avançados, onde já bateu no teto, digamos, a fatia da população que está disposta a se vacinar. Vamos lá, vamos olhar aqui os números da Universidade de Oxford. No Brasil, 60% da população está imunizada e se você soma 16% que receberam apenas a primeira dose, isso dá 76%. Nos Estados Unidos, 58% da população está imunizada, mas apenas 9% receberam uma dose só. Então, o total dá 67%, contra 76% do Brasil. Quer dizer que 9% dos americanos tomaram a primeira dose e não a segunda, enquanto 16% dos brasileiros tomaram a primeira dose e não a segunda. Se uma pessoa aceita tomar a primeira dose, então, muito provavelmente ela não tem uma resistência contra a vacina e está esperando uma oportunidade para se imunizar completamente, certo? Então, quanto menor essa diferença entre os imunizados e os que tomaram a primeira dose, mais perto o país está do teto da vacinação e provavelmente maior a resistência na população que não recebeu nenhuma dose. Olha o caso da Alemanha. 67% da população imunizada e 70% é o total, ou seja, 3% recebeu a primeira dose. Então, provavelmente a Alemanha bateu no seu teto de 70% de pessoas dispostas a se vacinarem. Lembre que o número no Brasil já chegou a 76%. O Reino Unido, 68% da população imunizada e 6% receberam apenas uma dose. Na França, 69% imunizada e 7% recebeu uma dose só. Na Índia, 27% apenas dos indianos se imunizaram completamente e outros 27% receberam uma dose só. No Chile, que é o nosso sonho de consumo, 82% da população está imunizada e 5% tomaram uma dose só. Então você tem aí um grau elevado de vacinação, 87%, um teto elevado também. Vamos ver se o Brasil alcança o Chile. Rússia, 36% da população imunizada. Os russos não confiam na Sputnik porque não confiam no governo russo, principalmente no que diz respeito a vacinas. 7% receberam a primeira dose, ou seja, 43% é o teto até agora de vacinação na Rússia. E continuamos então falando da Alemanha. Eu disse que na Alemanha 2/3 da população está imunizada, 1/3 não se vacinou. E o Instituto Robert Koch da Alemanha, que é o Centro de Controle e Doenças de lá, registrou mais de 65 mil casos novos de Covid entre quarta e quinta-feira.
é um aumento de mais de 12 mil casos novos na comparação entre terça-feira e quarta-feira. Há infectologistas como Lothar Wieler, que disse em uma discussão online com o governador da Saxônia, Michael Kretschmer, que esse número total de infecções pode ser 2 ou 3 vezes maior. E a Alemanha relatou 264 mortes por Covid entre quarta e quinta-feira. Total já são 98 mil alemães mortos por Covid. Durante toda a semana, em 7 dias, a Alemanha atingiu também níveis recordes de casos. 337 casos por 100 mil pessoas. A semana anterior eram 249. E aí está a causa, a vacinação baixa na Alemanha. 67% vacinados ou imunizados totalmente, como eu disse. O professor de saúde pública e epidemiologia do Hospital Universitário Charité de Berlim disse o seguinte à CNN. Como a campanha de vacinação começou na Alemanha no início deste ano, agora vemos algumas faixas etárias e algumas pessoas perdendo a imunidade contra a Covid-19 rapidamente. A chanceler Angela Merkel disse: a situação atual de pandemia na Alemanha é dramática, não posso dizer de outra maneira. Fecha aspas. As hospitalizações e mortes estão ainda num nível baixo do que nos picos anteriores na Alemanha. Esse é o 4º surto da Alemanha. Mas há uma preocupação com as lacunas na cobertura vacinal e o impacto que isso pode ter agora no inverno, quando aumenta a incidência, a transmissão e a gravidade da doença. E aí a Angela Merkel completou, aspas, seria um desastre agir apenas quando as unidades de terapia intensiva estiverem cheias, porque então seria tarde demais. Fecha aspas. Vários países da Europa estão adotando medidas mais estritas para fazer frente a esse novo surto de Covid e a essa chegada do inverno. A Áustria é o caso mais drástico. Eles declararam lockdown para os cerca de 2 milhões de austríacos que não foram totalmente imunizados. Eles não poderão sair de casa, a não ser em alguns casos de necessidade urgente. É o lockdown, voltando à Áustria, para aqueles que não se imunizaram. A Organização Mundial da Saúde alertou recentemente que a Europa é outra vez o epicentro da pandemia. 500 mil pessoas poderão morrer de Covid-19 na Europa nos próximos meses. O aumento foi de 10% nas mortes por Covid e de 7% nos novos casos na primeira semana de novembro, em comparação com a semana anterior. Falando em obrigatoriedade de vacina, olha só o que decidiu o prefeito de Nova York, Bill de Blasio. Só os vacinados poderão participar da celebração do Réveillon na Times Square, que voltará a ocorrer este ano para toda a população, bem entendido, de pessoas vacinadas. No ano passado, o Réveillon foi só para profissionais de saúde. Na Argentina, o governo sofreu uma derrota nas eleições de domingo, perdeu a maioria no Senado, foi derrotado também na Câmara dos Deputados, o governo peronista de esquerda do presidente Alberto Fernandes e de sua vice Cristina Kirchner. A Marielle Fornoni, que é da consultoria Management and Fit de Buenos Aires, explica as causas e o impacto dessa derrota do governo nessas eleições de metade de mandato, eleições para o Congresso na Argentina. As eleições na Argentina foram um golpe forte para o governo. Embora tenham confirmado o que já tinha mostrado as primárias abertas e obrigatórias, o governo pensava reverter essa situação a partir da ideia de que tinha gerado muitas medidas de incentivos e de ajudas econômicas a muitos setores, e criou uma mobilização muito maior para a eleição. Apesar de ter podido reverter 2 pontos na província de Buenos Aires, a realidade é que os números continuam mostrando uma forte perda de confiança no governo nacional, já que no nível nacional, 66% votaram em algum partido de oposição. Votaram majoritariamente no Partido
partido, Juntos pela Mudança, que tem representação em praticamente todas as províncias e em todos os distritos da província de Buenos Aires. Mas definitivamente a perda de apoio foi muito forte. O governo chega a apenas 33% no nível nacional, considerando todo o peronismo unido. Isso tem alguma lógica, considerando que 6 em cada 10 argentinos diziam que não confiam na forma como o governo administrava a economia. 7 em cada 10 não confiavam na gestão da inflação. 6 em cada 10 não gostavam da gestão da educação e saúde. Então, isso condiz mais ou menos com a votação no governo. Isso, evidentemente, abre outra crise dentro da coalizão governante. Isso ficou claro, por mais que se tenha falado de problema de saúde, na ausência da vice-presidente Cristina Kirchner, que esteve ausente não só de forma física, mas de qualquer outra forma. Isso mostra os problemas internos que tem a coalizão. Um presidente com liderança muito frágil, esvaziado de poder, uma vice-presidente que o elegeu, mas que também participou desse esvaziamento de poder do presidente e criou grandes conflitos. Hoje, Cristina Kirchner também se encontra numa situação complicada, porque também não tem todo o poder. O piso eleitoral dela realmente é muito baixo. Tem uma imagem negativa altíssima, mais de 65 pontos no nível nacional. Por outro lado, isso implica que a expectativa de voto futuro para uma coalizão de governo, que se mostra fraturada, também é provavelmente baixa. Por outro lado, a oposição, o que tem que pensar é que, em parte, o voto que recebeu não quer dizer que vão elegê-los novamente, mas porque as pessoas estão muito descontentes com o governo, e me parece que a resposta tem que ser em função disso. Não gerar expectativas para os próximos anos. E me parece que o mais importante e mais difícil também da eleição é que, se reequilibram as forças no Congresso, tanto deputados quanto senadores. O governo não tem maioria em nenhuma das duas casas. Isso, por um lado, é uma vitória para a oposição, mas, por outro, é uma dificuldade em um governo que tem uma situação econômica e social muito complicada, e que, por sua vez, terá que brigar e entrar em consenso para aprovar as leis que quiser. E isso põe também a oposição numa situação complexa. Essa, como sabemos, é uma foto, e veremos como continua o filme. O Observatório Cubano de Direitos Humanos informou na quarta-feira que documentou mais de 400 ações repressivas por parte do governo cubano para evitar os protestos convocados no dia 15 de novembro e que se estenderiam as tentativas, pelo menos, nos dias seguintes. O Observatório Cubano de Direitos Humanos, que tem sede em Madrid, exigiu a libertação de presos políticos em Cuba. E foi para Madrid que o dramaturgo Júnior García Aguilera, que é um dos líderes desse movimento pela democracia em Cuba, foi para lá que ele foi se asilar com a mulher dele, depois da repressão a essas manifestações que ele pretendia liderar no dia 15 de novembro, segunda-feira. As flores e camisetas brancas, que são um símbolo do movimento pela democracia na ilha, foram proibidas. Na sacada do apartamento de Júnior García Aguilera, funcionários do governo, militantes, castristas, colocaram uma grande bandeira de Cuba para impedir o líder de desfraldar uma faixa ou uma bandeira simplesmente branca. Pessoas que tentaram se manifestar foram assediadas por militantes favoráveis ao regime. O líder do movimento Archipiélago, como é chamado o movimento do Júnior García Aguilera, entendeu então que era hora de deixar o país. Ele havia solicitado em setembro permissão para realizar essa marcha pacífica, entre aspas, como ele disse, para exigir que todos os direitos de todos os cubanos sejam respeitados, pela libertação dos prisioneiros políticos e pela solução de nossas diferenças por meios democráticos e pacíficos, fecha aspas. Mas a manifestação não foi autorizada. Em apoio à proposta dele de manifestação, ele recebeu 33 mil seguidores num grupo de Facebook que ele criou para isso. Membros do grupo dizem que também são perseguidos e reclamam que são seguidos por agentes de segurança do Estado à paisana e que recebem ameaças de funcionários do governo. Eles também acusam a empresa estatal de telecomunicações de Cuba de bloquear mensagens de texto com a palavra arquipélago, que é o nome do movimento. Ou mesmo a data do protesto, que era 15 de novembro.
A CNN Internacional confirmou, de forma independente, o bloqueio das mensagens. O Garcia Aguilera disse à CNN, abre aspas, porque o cubano ficou em silêncio por muito tempo, é hora de ele falar livremente o que pensa. O regime alega sem provas que essas manifestações são parte de um complô dos Estados Unidos para derrubar o regime cubano. Cuba viveu as maiores manifestações de protesto contra o governo da história do regime comunista no dia 11 de julho. As manifestações foram duramente reprimidas. Na época, o presidente Miguel Díaz-Canel disse que esses manifestantes são delinquentes, são inimigos do país. Autoridades de Belarus afirmam que retiraram os milhares de imigrantes que estavam acampados na região da fronteira com a Polônia. E um avião partiu da capital de Belarus, Minsk, levando iraquianos de volta para o Iraque. O governo de Belarus propôs um plano pelo qual o país repatriaria 5.000 migrantes e a União Europeia assimilaria 2.000 migrantes. Mas as autoridades europeias disseram que não negociariam com a Belarus. A Belarus é acusada de ter provocado essa onda de imigrantes para a fronteira com a União Europeia, no caso a fronteira com a Polônia. Belarus também faz fronteira com outros 2 membros da União Europeia, a Lituânia e a Letônia. Isso para uma forma de retalhar a União Europeia por causa das sanções econômicas e diplomáticas que a União Europeia tem imposto à Belarus desde aquela eleição fraudulenta de agosto do ano passado, que reelegeu o Alexander Lukashenko, chamado de o último ditador da Europa, que está no poder desde 1994. Pois a União Europeia diz que vai adotar uma 5ª onda de sanções contra aqueles responsáveis por atrair esses migrantes para a fronteira com a Polônia. Esses migrantes vieram principalmente do Oriente Médio, da Ásia e da África, com a ilusão de que poderiam entrar na União Europeia. Foram espalhados boatos, por exemplo, de que a Polônia abriria suas fronteiras, criaria um corredor para eles entrarem para os demais países da União Europeia. Na terça-feira, essa tensão chegou ao máximo quando migrantes sofrendo com o frio do inverno, acampados ali na região, sem assistência, sem comida, começaram a jogar pedras e outros objetos nos policiais, na guarda da fronteira polonesa, que reagiu usando jatos de água para conter esses manifestantes. Como a gente previa, no Chile, o Senado rejeitou o pedido de impeachment contra o presidente Sebastián Piñera. O impeachment tinha sido aberto na semana anterior na Câmara dos Deputados. O Piñera foi acusado de vender de forma irregular uma parte dele numa mina. Esse negócio foi revelado pelos Pandora Papers. Houve 2 acusações relacionadas com essa venda que foram objeto desse processo de impeachment. A primeira acusação, relativa à violação do princípio de probidade, recebeu 24 votos a favor, 18 contra e 1 abstenção. E a segunda, relativa à honra da nação, recebeu 22 votos a favor, 20 contra e 1 abstenção. Eram necessários 29 votos a favor para que o impeachment fosse aprovado, mas a oposição tem apenas 24 senadores. E nesse domingo agora, os chilenos vão às urnas eleger um novo Congresso e também vão votar no primeiro turno da eleição presidencial. A semana foi rica em diplomacia presidencial e ex-presidencial, se é que esse termo existe. Bom, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, participou da Expo Dubai no Dia do Brasil, na segunda-feira, e se reuniu com os monarcas desses 3 emirados do Golfo Pérsico. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na Europa desde o dia 11. A viagem inclui encontros com a prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo, que, aliás, alguns anos atrás deu ao Lula o título de cidadão de Paris, mas também um inimigo político dela, o presidente da França, Emmanuel Macron, que conversou com o ex-presidente Lula no Palácio do Eliseu. O futuro chanceler alemão, Olaf Scholz, também se reuniu com Lula, e também o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. A ministra Tereza Cristina obteve do governo e de empresários russos a garantia de que a Rússia cumprirá
os contratos de fornecimento de fertilizantes, apesar das cotas de exportação anunciadas pelo governo russo para fazer frente à escassez de matéria-prima no mercado. Também foi confirmada a visita de inspeção de técnicos russos ao Brasil para ampliar as licenças de exportação de carne bovina para outros frigoríficos brasileiros. O governo russo anunciou a criação de uma cota de 200 mil toneladas de carne bovina e 100 mil de carne suína livre de tarifa de importação ao longo de 6 meses, e o Brasil pode aproveitar essa janela de oportunidade. A tarifa russa de importação hoje, até 530 mil toneladas, é de 15%. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira a partir das 10 da manhã. Obrigado pela companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lourival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Lourival Santana. Pesquisa de sonoras, Daniel Miller. Produção, Lourival Santana e Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.